Aê, mais um Afoitos pra você! Hoje é um episódio especial porque eu recebo um grande amigo meu, amigo de verdade, de mais de 20 anos, não vou falar exatamente para não entregar nossa idade, porque nós não envelhecemos, mas é um dos ícones, um dos empresários mais respeitados do digital e da internet brasileira, um grande amigo de todo mundo que eu conheço, todo mundo só fala muito bem dele, que ele é o CEO e sócio de uma das empresas pioneiras de automação e e-mail marketing no Brasil e alcançou o faturamento de 24 milhões de reais em 2023. Ele vai atualizar esse número daqui a pouco para você e vai explicar. Um homem cuja trajetória carrega reviravoltas intensas, saiu de uma infância confortável para encarar a perda de recursos e precisou se reinventar. Na verdade, eu já vi ele se reinventar várias vezes, trabalhando em estúdio de vídeo e até vendendo batatas. Ele é movido por uma resiliência que o empurrou para o setor de informática em 1992. Já fiz uma parceria com ele que depois a gente conta mais, onde ele acompanhou de perto a explosão da internet no país até se tornar sócio da Dinamize, uma grande empresa que eu admiro, sou fã, e de 2005. Uma força que impulsiona milhões de empresas a otimizar a comunicação e aumentar as vendas com a Dinamize, atuando no centro da transformação digital do marketing. Seja muito bem-vindo, meu amor, meu amigo querido, Jonatas Abbott. Grande Serginho. Um prazer que eu tô aqui, tu não tem noção da felicidade que eu tô de estar sentado aqui com você, meu. Eu também, meu amigo. Chico tá emocionado. Eu também. Faz muito tempo a gente fez muita coisa juntos, né? Viajamos o Brasil inteiro. Verdade. Aquele Rio de Janeiro, eu varri de um lado a outro, Zona Sul, Centro, Barra, com o Serginho do lado. E foi uma aventura incrível, cara, essa vida ao teu lado aí. Foi muito pro Sul também. Verdade. Né? São Paulo. Várias reuniões, negócios e transformações. Onde estava tudo começando, era tudo mato, né? Era tudo mato. Era tudo mato, cara. Incrível. Eu gravei um vídeo falando sobre isso hoje, né? Quando eu te encontrei e tu falou pra mim que a gente era concorrente, eu disse, não, mas a gente pode ser parceiro, e aquilo deu um clique que esse sorriso gostoso que o Serginho tem, ele deu esse sorriso pra mim na época. E disse, então nós vamos ter que conversar. Marcamos uma reunião pro dia seguinte, acho que um mês depois a gente estava inaugurando a filial desse provedor no Rio de Janeiro. Verdade. Junto com a Intelig, Verdade. na NUT, né? Camarote na NUT, a NUT era cliente, a gente fazia streaming pra NUT, primeiro streaming, acho, de uma boate no Rio de Janeiro. Então a gente viveu muita coisa legal, cara. Verdade. Muito legal. Muita coisa. Muito. Toda a minha vida transformando ali. Eu era praticamente um adolescente me tornando um homem. Fui pai recente ali naquele momento. Agora eu entendi porque que não envelheceu. Então era adolescente naquela época. Achei que era mais praticamente. Velho. Um moleque. Não. Né, cara? Pô, muito bom te ver, meu irmão. Muito bom. E essa história aí, que na verdade eu já ouvi, mas queria que você atualizasse o pessoal, de que você teve que vender batatas e se reinventar. Renove essa história, por favor. Saiu no exame essa história e tem gente que não acredita, gente que pega no meu pé para o negócio das batatas. Eu já ouvi essa história. Sim. Eu já ouvi. Não, meu pai tinha desenvolvido um câncer, né? E a família financeiramente foi pro espaço. Enfim, foram 5 anos ali que quem já passou por isso sabe, né? O quanto que uma doença dessas consome de recurso, na parte emocional, enfim. E eu, estudando jornalismo, tinha o sonho de ser fotógrafo, então montei um estúdio de fotografia. Na verdade, era um estúdio com 7, 8 sócios, tão quebrados quanto eu, que não tinham dinheiro. Um fazia vídeo, outro eu fazia fotografia, outro fazia design, outro fazia produção de shows. A gente fez muitos shows lá no Sul também. Então. E por não saber vender, eu quebrei estrondosamente, né? Porque a modelo perguntava para mim quanto é que é a foto. E eu respondi olhando pro chão em voz baixa, R$20. Ela, quanto? Eu já, 10. Já baixava metade, porque eu não sabia vender, né? Então eu quebrei. E hoje um dos maiores vendedores desse país, viu? Depois me tornei um grande vendedor, cara. Foi uma virada incrível, né? E tinha um amigo meu que via essa veia vendedora. Ele tinha uma granja na Serra Gaúcha, que ele plantava batata. E eu já, assim, um jovem rebelde, meio sem rumo na vida... Achei que a melhor coisa para um rebelde era pegar uma caminhonete 5 da manhã todos os dias e subir a serra, carregar sozinho 1 tonelada de batata e vender de bar em bar, restaurante em restaurante. Então, quem odiava ser vendedor e queria ser fotógrafo,
eu virei um vendedor de batata, fiz fotos lindíssimas da região lá das batatas, e pegava essa caminhonete todo dia, descia para Porto Alegre e de restaurante, mercadinho, eu vendia um saco, 2 sacos, até esvaziar o caminhãozinho e voltava no dia seguinte, cara. E aí peguei a prática, né? Porque um saco de batata de 60 quilos, cara, não tem como levantar, né? Tu tem que dar um jiu-jitsu nele. E aí no segundo mês eu já carregava sozinho o caminhão, dava jiu-jitsu, o saco jogava para cima, para lá, para cá e tal. Então foi uma escola, porque vender commodity com a batata é uma das piores coisas que existem, né? Porque não tem muito SVA, né? Não tem valor agregado. Sim. E esse mesmo cara, curiosamente, depois me levou para informática, né? Você foi preparado, né? Talvez moldado. A gente não entende, a gente entende depois o que a vida faz com a gente. Exatamente. Foi uma vivência incrível, cara. Eu vivi muitos perrengues ali. Primeira viagem furou 4 pneus, tive que trocar pneu pro saco de batata, fiquei na rua, troquei pneu com macaco hidráulico que eu nunca tinha visto na minha vida. Então foi uma escola para um garoto assim, rebelde. Deixei de ser rebelde. E aí fui virar um vendedor, né? E fiz uma carreira que eu me orgulho muito dessa gente, porque ela começou como vendedor e como meu pai morreu, né? E a família foi pro espaço e tal, eu não tive auxílio, não tive esse companheiro ao lado e tal, então eu tive que fazer um caminho realmente vendedor, gerente comercial, diretor comercial, daí fui para uma multinacional que era a Matrix, que era um dos maiores provedores do Brasil, fui morar em Florianópolis, né? Até que chegou aos meus 38 anos ser sócio da Dinamize e chegar até aqui, né? E antes disso, ser teu sócio. É verdade. No Rio de Janeiro, né? A gente foi muito legal. Da operação. Conta você que é mais legal. Você é melhor contador de depois dessa Matrix, cara, que era uma multinacional que eu fui morar em Florianópolis, eu voltei para o Sul, peguei um provedor regional, que era Plugin, que estava praticamente quebrado, né? Ainda remanescente daquela explosão da internet de escada, pessoa física, enfim. E praticamente refundei ela posicionada como data center, hospedagem de sites, trabalhamos um produto bacana e começamos a expandir. E eu me lembro de ir para o Rio de Janeiro, mais de uma vez tentar abrir a filial Rio, porque a gente abriu filial no Brasil inteiro, não sei se lembra disso. Sim, até com o Jairo, vocês que apresentaram, tu e o Diogo, o Jairo lá de Salvador, né? Que era a filial Bahia. Verdade. Né? E a primeira vez que eu cheguei no Rio, um gaúcho chegando no Rio querendo abrir uma filial, eu marquei com uma galera na Barra e eu cheguei junto com a Polícia Federal. Os caras estavam envolvidos em um monte de coisa, Rio de Janeiro e tal. E aquilo me deu um desânimo, cara, porque eu tinha preparado a chegada, vamos fazer um negócio. E depois, acho que no dia seguinte, tinha um evento na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E era um evento da Adriana, da Artcom, sim, né? Exato. A Adriana era a nossa grande dama do mercado digital brasileiro, tinha a revista, web design, o evento. Nunca mais falei com ela. EWD era o evento dela, né? E aí nós estávamos com o stand, eu esbarrei no Serginho e o Serginho disse, pô, que legal essa empresa, pena que a gente é concorrente. Eu disse, não, vamos tentar fazer negócio junto. E ele deu esse sorriso gostoso aí, a gente fez uma reunião no dia seguinte na casa do Diogo, né, que era da DB4, e aí surgiu uma grande amizade e uma grande aliança, né, que deu essa filial no Rio, filial na Bahia, vocês ajudaram a gente em São Paulo, fizeram o site novo da empresa e a gente viveu, cara, anos intensos ali, né? Verdade, foi muito... Construindo a hospedagem de sites do Brasil, né? A gente praticamente inventou isso. É verdade. Sabe, vou te contar uma coisa que me orgulha também bastante, Sérgio. Eu sou meio polêmico, né? Mas eu criei na Plugin, não sei se tu lembra, junto com vocês, a primeira política de canais para agências do Brasil, que depois foi copiada por outros provedores. É verdade. Que eu trouxe lá da internet de escada e que eu trouxe lá do Fininvest, que era trabalhar com comissionamento, puxando um pouco o modelo de BV da publicidade, mas adaptando isso para o mercado digital, né? E aí a gente criou aquela caixinha que me deu meu primeiro top de marketing, que ela vinha com senhas liberadas de FTP e que era uma revolução na época, porque na época você tinha que pegar uma agência, tinha um cliente, ela ia subir um site, ela tinha que mandar um e-mail pro provedor e esperar 3 dias para receber uma senha que permitia subir o site, né? E a gente usou essa embalagem, lembra? Lembro. Na verdade, isso é uma característica sua, né? Você é um gênio. Pô, obrigado. E é verdade, é um gênio, porque a gente tinha uma deficiência no mercado que era tangibilizar o que era digital. As pessoas ainda não tinham essa... Hoje o mercado é digital, mas antigamente tinha a divisão e a fronteira do digital e o físico. Exato. E aí, o que o Jonatas criou? Foi ele que criou isso no mercado, e depois muita gente copiou, que era fazer o box, a caixinha, tangibilizando o serviço. Não era só esse. Outras caixinhas que você criou que
o cliente pegava aquela caixinha na mão, a caixinha não tinha nada, ou ela tinha só um documento embaixo, um paper, né, dentro. Só que ele sentia que ele estava comprando um produto de verdade, né? Então, nesse caso da caixinha da plugin especificamente, ela tinha essa senha já pré-liberada. Então, essa agência ela já tinha acesso aos servidores, acesso prévio aos servidores com senhas que dava autonomia. Então, se ele quisesse 3 da manhã subir 4 sites para a internet, ele abria 4 caixinhas, seguia ali o manual, pegava a senha e subia. E isso foi uma revolução, porque os eventos de internet da época, tu deve lembrar bem, inclusive esse da Artcom, eram eventos que tu via, assim, muitas mulheres bonitas do stand e muitos computadores, né? Verdade. E quando a gente chegou, cara, em nosso stand tinha uma pirâmide com 200 caixinhas, parou o mercado. Parou, todo mundo. Que porra de caixinha é essa que esses caras estão... E ele levava, então, a marca da empresa, o produto, né? Embora... E fora isso também, ele fazia umas sacolas gigantes. Sim, faço ainda. Ainda faz, né? Faço ainda. E todo mundo andando pelo evento com a sacola, com a marca, né, da empresa. Muito bom. Eu tive uma grande disputa, cara, da sacola, que o primeiro evento que a gente entrou com a sacola, a Local Web tomou uma surra. Era a nossa grande arqui-inimiga, uma empresa que eu admiro muito, tá? Mas que, nessa ocasião, tomou uma surra por causa da caixinha e por causa da sacola. E aí ela resolveu copiar a sacola. E ela fez uma sacola preta e que não parava de pé e que era menor que a nossa, que era gigante e parava de pé. Como ela para de pé, ela vira um outdoor nos corredores dos estandes, né, e tal. E aí a Local Web foi lá no Maxud, cara, que tinha esse evento, ela foi lá pra calçada entregar os negócios dela, e a minha funcionária veio assim, pô, Jonas, a Local Web tá com uma sacola e tá antes da gente. O que a gente faz? Vai lá pro paralelepípedo, vai lá pra calçada lá. Eu disse, não, faz o seguinte, o Maxud tinha uma escada rolante, que a pessoa chegava no stand, no subsolo, né, na área de stands. Eu disse, tu fica aqui embaixo da escada rolante, quando o cara chegar, tu só abre a nossa sacola. Eu tenho isso gravado em vídeo. Enfia deles. E aí chegava com a sacola do Local Web, porque era menor, e botava sacola, caneca, folder, casaco, bolsa, tudo dentro da nossa sacola, né? Então eles copiaram, mas não copiaram direito. Tinha que ficar de pé, tinha que ser maior. E eu trouxe essa experiência, cara, da Fenasoft, né? Que era uma grande feira dos anos 90 em São Paulo, que era uma guerra de sacola na época, né? E a galera do digital realmente descuida um pouco desse elemento de saber fazer essa guerrilha ao vivo, né? Que aí envolve assim... Agora, por exemplo, eu fui para o E-Commerce Brasil e a minha equipe briga comigo, tá? Porque eu obrigo a usar boné. E eu vou te contar um segredo de marketing aqui, bem simples, né? Quando tu vem caminhando na tua direção uma pessoa de calça jeans com a camiseta de uma empresa, ela é uma pessoa com a camiseta de uma empresa. Quando ela vem caminhando com a camiseta e o boné da empresa, ela é uma pessoa uniformizada que está representando a empresa. Há uma diferença gigante nessa. E se tu botar um macacão ou calça junto, melhor ainda. E feira, cara, é isso, né? E por que o boné? Porque acima de 1,70 no E-Commerce Brasil, tu não enxerga nada. É verdade. Porque tá tudo lotado, os corredores estão lotados. E o boné identifica quem naquela multidão é o cara que vai te atender ou não vai. Então são detalhes que a galera do digital ou não estudou, né? Ou descuida, né? Que são os cuidados com a marca, com o branding, com a tangibilização. Por exemplo, camiseta preta para evento. Não se usa, cara. O preto é o que o cara que trabalha com marionete usa para desaparecer no fundo. Verdade. Né? Então, cores, tangibilização, cuidado, padronização, produto, né? Você é especialista nisso, né? Na verdade, você é um empresário, mas que entende muito de branding, de marca. Você executa isso com maestria em toda a identidade da empresa, inclusive até nas premiações, né? Você sempre ousa. Meu filho ganhou um skate de presente da Minamize, lembra? Verdade, cara. Isso foi agora há pouco. Foi faz um ano. Foi. Foi agora. Cara, isso foi inacreditável. Uma coincidência, né? Total. Ele ganhou o sorteio no stand do E-Commerce Brasil ou do Vetex Day, não me lembro. Foi do dos dois. Do Vetex Day. Do Vetex Day. Desse ano. Acho que foi esse ano. Foi esse ano. O skate é o grande símbolo da Dinamize, né? É o skate. Qual que é essa tua paixão com o skate? Me conta, na verdade, assim. Cara, eu devo ter uns 10 skates, né, em casa. Então, eu gosto muito e acho que ele... Hoje o nosso canal, o Ouro, ele ganhou o skate, né? Ele ganhou um skate personalizado. O Alfredo Soares está conosco agora, ganhou um skate Alfredo Soares, né? Personalizado. Porque ele carrega, o skate, ele carrega essa coisa um pouco marginal, e marginal no sentido da personalidade, né? O atleta de skate é um atleta
com muita personalidade, né? O skatista, ele tem o próprio estilo de se vestir. É uma área de esporte. Tu olha na Olimpíada do skate, qual era a roupa que os caras estavam usando, né? Não é ali um calção Nike, uma camiseta Adidas, é um dress code próprio. Eles têm uma identidade própria, uma cultura própria, música própria, né? Então o skate, para mim, ele carrega muitos valores que a Dinamize tem, que é se arriscar em cima de uma tábua de 4 rodinhas, né? Um esporte radical, considerado radical, jovem, dinâmico, que tem a ver com Dinamize, né? Porque a Dinamize é uma empresa voltada a resultado, uma empresa que gera um grande impacto no caixa da empresa que contrata a gente, e a gente entende que o skate ele representa muito isso, né? E também porque a gente trabalha muito com agências, e a gente também acha que esse universo identifica muito com o skate, e o fato é que o skate é muito desejado. Muita gente quer comprar, cara. Tem amigo meu que diz o seguinte, cara, tu não vai me dar, eu quero comprar o skate da Dinamize. Porque também tem um detalhe, viu, Sérgio? Ele é um skate especial, tá? Ele não é qualquer skate, ele é um simulador de surf. Quem criou isso no mundo foi uma marca chamada Carver, nos Estados Unidos. Eu tenho 2 Carvers, né? Adaptei até um Carver para long, tem um remo de asfalto e tal. E essa empresa que faz pra gente, que é a Surfeeling, ele desenvolveu o próprio simulador de surf dele, brasileiro, e ele exporta pra Califórnia hoje. O Viner lá da Surfeeling, né? Então foi estudado esse skate, é um skate que tu simula o surf. Na verdade, ele é um skate que tu não precisa colocar o pé no chão, o pé no chão se tu quiser andar. Somente com a cintura, com o jogo da cintura, o truck ele se mexe e tu anda grandes distâncias só com a cintura, ou tu brinca de surfar em pequenos espaços como garagens e tal. Então esse nível todo aí de especialização, ele tem muito a ver com o cuidado que a gente tem com a marca, né? Que legal, cara, que legal. E vou dar uma quebrada aqui pra gente lembrar uma história. Eu tenho um sobrinho que hoje deve estar com 2 vezes meu tamanho, gigante, já casou, não é? E que quase faleceu na piscina. Sim. A gente tem essa história aí, que foi uma história que mexeu muito com você, né, também. Como é que foi essa história aí? A gente falar um pouquinho. Cara, é uma história difícil de eu contar, tá? Porque quando eu conto inteiro eu choro, então eu vou tentar contar os trechos que eu não me emociono, né? Porque ele tá trabalhando comigo hoje, né? Assumiu o financeiro da empresa. Meu filho estava como financeiro, ele saiu agora e foi para Monte Bravo. Ah, que legal. Então o meu fez o caminho contrário. Ele estava no escritório XP, na Gelt, uma empresa carioca que tem escritório em São Paulo. Estava morando em São Paulo e eu consegui puxar ele. Não, eu tô quase mandando ele voltar de volta. Ele mudou a vida da minha empresa, cara, porque é um especialista e eu precisava de alguém de confiança. Ele tá com que altura? Ele tem 1,82, 83. Se ele era praticamente um bebê. Pegou no colo, pô. Ele tinha 3 anos. É verdade. Ele tinha 3 anos. E hoje... Eu lembro nós no shopping em Porto Alegre, tu e o Diogo brincando com ele no colo, pra lá e pra cá. E tal. Lindo. Moleque lindo. E ele tinha 7, né? Nessa época a gente tava com o stand da Plugin, da Dinamize, num evento da Adriana, em Salvador. Eu tenho a foto do momento exato do acidente e eu tava negociando a abertura de uma filial em Ilhéus. Eu tava com o cara de Ilhéus ali, quando me chamaram, olha, eu vou um acidente com o teu filho na piscina. E o meu filho, cara, ele tava brincando com um amiguinho e o hotel, criminosamente, não tinha o ralo protegido e tampouco havia desligado os motores, né? E eles estavam brincando e o meu filho chegou perto do ralo, o ralo sugou o braço dele até o ombro, a 1,80 de profundidade. Ele achou que ia morrer e não morreu por ação de alguns heróis, né? O menino que estava com ele percebeu, porque ele teve poucos segundos para se salvar, né? E vale o alerta aqui, já que a gente está falando sobre isso, porque muitas crianças morrem. Faz uns 2, 3 anos, no interior de São Paulo, tiveram que quebrar a parede da piscina para retirar o corpo, porque depois que suga, há um efeito de física ali, né? Que sucção, que tu pode desligar o motor para fazer o que tu quiser, que não sai mais, porque inchou o braço lá dentro do buraco, enfim, né? Há muitos acidentes com ralo de piscina, com cabelo de mulheres e meninas e com um braço de crianças, né? E esse menino chamou o pai, o primeiro pai entrou na piscina, não conseguiu tirar, o segundo adulto entrou, não conseguiu tirar, e aí o terceiro, cara, quando ele já estava quase apagando, isso foi questão de segundos, né? Ele teve a sacada de chegar no meu filho por trás e botar as mãos
por trás dele, por baixo dos ombros, e usar as duas pernas como alavanca. Porque no braço, nenhum adulto homem conseguiu tirar ele. Ele tinha 7 anos. Imagina a força da sucção, né? E aí esse cara tirou, depois eu encontrei ele depois, ele contou que parecia o barulho de uma rolha, né? Saindo. E aí o Maurício Garcia, que é um fisioterapeuta muito conhecido aqui em São Paulo, ele foi o herói que tirou ele de dentro d'água e fez os primeiros socorros, né? De reanimação, enfim, porque ele subiu apagado já, né? E a minha mulher dentro d'água, achando que ele tinha morrido, enfim, foi um momento difícil de falar, né? E aí, o que aconteceu depois foi uma vergonha, porque as pessoas do hotel desapareceram todas, sumiram. O Sandro Cabral, que era minha filial na Bahia, que é um grande amigo, foi quem nos levou para o hospital, onde ele fez exames do cérebro, né? Exames de oxigenação, enfim, tem essas fotos todas, né? E o hotel desapareceu, cara, desapareceu, né? E eu não queria nada do hotel, primeiro eu queria ajuda. Sim. Socorro, médico, carona para o hospital, enfim, né? E depois o gerente do hotel me ligou, eu no hospital com meu filho, e ele preocupado em culpar o meu filho enquanto estava no telefone com ele, né? Eu, na época, eu nunca me esqueço, meu filho estava no raio-x, e eu, no telefone, disse para ele o seguinte: cara, eu vou voltar para aí, vou quebrar teu hotel inteiro, e eu espero que tu esteja na recepção me esperando, porque eu vou começar por ti. E eu lembro do olho do meu filho... brilhar, né? Deitado no raio-x, em ver que eu tava defendendo ele, né? Aí cheguei no hotel depois e tava um porteiro bem grande, alto, acho que o gerente ficou com medo que eu... Obviamente que eu não faria nada, né? Mas esse funcionário tava com um valor em dinheiro... Que loucura. Do custo do hospital, me entregou sem nenhuma desculpa, sem nenhuma explicação, sem nenhum executivo do hotel. E ainda assim eu deixei assim, Sérgio, mas eu tive uma preocupação que foi voltar lá. Desculpa, voltar lá não. Eu paguei uma hospedagem para o meu sócio baiano 1 mês depois para saber se eles haviam resolvido o ralo. Porque eu não poderia permitir que outra criança no lugar do meu filho morresse na mesma situação que o meu filho, né? Ele foi 1 mês depois... e mandou fotos e vídeos que a piscina continuava exatamente igual como estava 1 mês antes do acidente do meu filho, né? Aí eu decidi processar o hotel, né? Eu ganhei 100 mil reais do hotel na época e eu não ia processar o hotel. Eu processei o hotel por causa do ralo, né? Quando acabou o processo, o advogado disse que a gente ganhou e a gente ganhou o valor. Eu peguei esse dinheiro, uma parte desse dinheiro, fui para Bahia de novo e fui no hotel. E depois do processo, eu pessoalmente ver o que estava sendo feito. A piscina estava inteira em reforma, e já haviam fechado com uma grade o ralo. Então, somente o processo fez com que outras crianças não viessem a correr o risco de morrer naquela piscina, né? Mas marcou minha trajetória, porque aquilo... E hoje, eu no último ano e meio, não sei se soube, né? Mas eu comprei o controle absoluto da Dinamize, comprei primeiro ano passado... Nós éramos 3 sócios com 33% cada um, comprei um ano passado, comprei outro esse ano. E o meu filho, né, que quase morreu naquele episódio, porque eu tava com o stand, né, eu só levei minha mulher e meu filho porque tinha um stand da empresa lá. Ele hoje me socorreu de uma forma, o meu financeiro, o meu tributário hoje, ele é o que é pelo trabalho desse cara que lá em 2007 quase se foi, né? Que bacana. E é uma pessoa super confiável, né? Claro, lógico. Então, ninguém melhor do que tá do teu lado nesse... Tava em São Paulo comigo hoje. Agora acabou de voltar para o Sul. Quero jantar com você. Muito, vou ter que marcar isso, cara. Lá em Porto Alegre ou aqui, quando quiser. Vamos lá no Sul, né? Vamos, bora. Dá um jeito de dar um pulo lá. Hoje eu vou pegar a agenda dele. Ele disse que ele vai no Sul e eu não recebo ele, eu vou pegar a agenda dele, quando é que ele vai de novo. Pode pegar que a gente vai se encontrar lá. Você tem que conhecer a família da minha princesa gaúcha. Quero muito conhecer, cidade do Sul. Já era, eu brinco com ela, né? Eu falo, o amor, eu não sabia que o grande amor da minha vida ainda ia nascer, né? Porque ela é muito mais nova. E lá no Sul, enquanto eu ia lá, legal, né? Sim. Muito bom, cara. Cara, em 2005, então, vamos voltar agora para o negócio. Claro. Você montou, né? Você se tornou sócio da Dinamize aí.
Então, o que havia no modelo de negócio ou na visão do futuro da Dinamize que naquele momento fez você apostar as fichas na automação e no e-mail marketing? Eu saí da Plugin, cara, desse provedor em 2005 e comecei a olhar para o mercado, né? E aí me envolvi com 3, 4 projetos e um deles foi dar uma consultoria de marketing para a Dinamize. E o sócio da Dinamize, o Júlio Vicente, gostou muito das ideias que eu estava levando e me convidou para ser sócio. Na época eu fiz uma pesquisa, porque a Dinamize tinha criado e abandonado um software de e-mail chamado EasyMailing. Nem a descontinuar, tinha deixado meio de lado, né? Porque ela era uma típica agência digital daquela época que fazia um pouco de tudo, né? Registrava domínio, fazia site, fazia software, fazia projetos, intranet, enfim, né? CRM e tal. E eu fiz uma pesquisa com todas as agências que eu conhecia no Brasil inteiro e ficou evidente para mim que o e-mail marketing estava prestes a explodir como já tinha explodido a hospedagem de sites, né? Então eu resgatei o produto EasyMailing e repivotei a empresa inteira, refundei a Dinamize praticamente, porque acabei com todos os projetos que tinham de site, de tudo mais, e foquei ela em e-mail marketing. E a gente passou a, na verdade, evangelizar o mercado brasileiro com essa mídia, né? Porque na época, na própria Plugin, da onde eu vim, os provedores que eu trabalhei, qual era o produto que existia? Era um serviço burro, era uma lista de e-mail, né? Tu enfileirava e-mails, não tinha relatório, não tinha software. E era uma comunicação que já dava muito resultado, né? Então, com esse software e com a Dinamize, a gente passou a ser uma grande referência no Brasil, que inspirou, inclusive, a própria RD Station. E eu te falo isso porque o próprio fundador da RD me falou isso num evento em Florianópolis, depois o advisor da RD me contou que levou a nossa embalagem lá para a RD, que mostrou o evento que a gente fazia, enfim, a RD... E o próprio fundador me disse que a gente se inspirou na nossa política de canais para criar ali as soluções da RD para agências digitais, né? Claro que depois a RD fez muito mais, tornou um grande case do meu mercado, né? Um dos maiores deals que já aconteceram no mercado de M&A e tudo isso que a gente sabe, né? E então, cara, assim, e aí foi incrível ver de 2005 para cá, Sérgio, a força do e-mail, né? Porque em 2009 eu estava endividado, a Dinamize crescendo rapidamente e a revista Exame publica uma matéria de 2 páginas cujo título garrafal era "O e-mail morreu". E eu quase morri junto, né? Porque eu estava endividado e a empresa crescendo e eu resolvi tentar achar o editor da Exame, né? E eu vi que só tinha uma maneira de falar com o editor da Exame, que era editor@exame.com.br, que era pelo e-mail, né? Fiquei um pouco mais tranquilo. E aí é interessante porque o e-mail deu muitas voltas, ou deu volta nenhuma, mas a verdade é que... Só um ponto, claro. Entenderam? A única forma de falar com o editor era através do e-mail e ele dizendo que o e-mail tinha morrido. E o e-mail nunca chegou nem perto de morrer, né? O e-mail é uma mídia que ela é... Na verdade, agora ganhou mais força ainda. O e-mail é pré-web, né? Ele é pré-rede mesmo de internet, né? Eu vi o e-mail a primeira vez, cara, no início da década de 90, na universidade, uma grande especialista mostrou assim, uma mensagem indo de um prédio para o outro, que era uma coisa extremamente revolucionária, 1993, 92, algo assim, né? Porque o e-mail, ele era da década de 70, né? Mas ele é uma tecnologia impressionante, cara. E o que aconteceu com o e-mail, que é muito curioso e muito profissional de marketing ainda erra, né? Porque um dos maiores erros de marketing é julgar o produto pelo teu comportamento de consumidor, sem pesquisa. Então, assim, como eu não gosto de comprar tênis branco não vende, né? Na verdade, tu tem que sempre identificar o público que tu atua. E o e-mail, que aconteceu com ele foi o seguinte... Lá atrás, né, nessa época que a gente falava aí de 2003, cara, a gente namorava por e-mail. Chavecava o colega de trabalho por e-mail. O PowerPoint de autoajuda que a minha sogra manda por WhatsApp hoje, ela mandava por e-mail, né? Eu tive um grande case na Plugin, tu vai lembrar, que foi um dos primeiros leões de ouro do mercado digital brasileiro, da DM9, que foi com o case Super Bonder, que colou um monitor na parede, se tornou um case global gigantesco que deu leão de ouro em Cannes e foi viralizado como? Por e-mail. Então tudo era e-mail. Fotos de viagem, né? Tu mandava por e-mail, né? O e-mail era a grande mídia. E o e-mail, cara, ele foi perdendo, né? Então as fotos foram primeiro pro Flickr, depois pro Instagram, chavecar foi pro Tinder e assim por diante, né? E o e-mail foi perdendo essas funções todas.
O que aconteceu com ele foi maravilhoso. Em paralelo, os organismos anti-spam ampliaram muito a atuação, depois veio as leis de proteção de dados, como a LGPD no Brasil, mais recentemente, que também protegeram o e-mail. O que o e-mail virou? Virou uma mídia corporativa da família e da empresa. Como é que tu usa e-mail? Tu vai mandar foto para e-mail, namorar alguém para e-mail? Não. Agora, um contrato de imóvel da tua família, uma holding familiar que tu fez, a própria lidar com a escola do teu filho, essas coisas todas no e-mail. Ele virou uma coisa séria, muito séria. E a empresa, é muito interessante, quando meu filho estava no escritório XP aqui em São Paulo, eu falei para ele que alguns gurus diziam que a geração Z não lia e-mail e tal, e ele é geração Z pura, né, dos anos 2000. E ele começou a rir no almoço. Eu disse, pai, deixa eu te falar uma coisa. Trabalhando aqui na Faria Lima, e-mail é vida. Essa foi a frase. Ele operava a mesa de câmbio. Ele disse, o meu trabalho, ele roda por e-mail. E o que eu vejo hoje, cara, como CEO da Dinamisca, eu era mais, cara, um diretor de marketing. Cara, minha empresa, ela roda por e-mail. Entende as coisas? Claro que o WhatsApp, ele é o tático, ele é o diário, ele é o urgente. O WhatsApp está na vida da gente o dia inteiro. Sem dúvida, o SMS tem muita força, né? Mas o e-mail, cara, ele fica uma mídia limpa. Tanto pela proteção de dados e também por perder o lixo para todo o resto. Né? O que aconteceu com o e-mail? Ele dá um impacto impressionante. Porque hoje, para tu fazer e-mail marketing ou automação de marketing digital, que inclui junto WhatsApp, SMS, pop-up, mapa de calor. O nosso software hoje é um software gigante, mas o core ainda da comunicação, o gateway principal é o e-mail, né? O e-mail dá um impacto absurdo. É um e-commerce hoje, tu sabe bem disso, né? O Serginho é um grande especialista em e-commerce, pioneiro no mercado de e-commerce. Falava de ti com o Ed Lima esses dias. Quando tu aperta, o profissional de marketing, a equipe de e-commerce lá, o gerente de e-commerce aperta o botãozinho do disparo do e-mail, nas primeiras 24 horas, o que a venda faz? Explode. Explode. É impressionante, cara. Quem não tá cuidando disso hoje, né, tá cometendo um grande erro. E aí vem um segundo... Tem mais uma coisa. Com o preço inflacionado das mídias digitais... É aí que eu ia chegar. Então... É aí que eu ia falar exatamente o que tu ia falar agora, porque o tático é esse, tá perdendo muito dinheiro numa mídia de alta resposta, de alto impacto e de impacto instantâneo. Exato. Eu diria, sem medo de errar, que a principal mídia do e-commerce é o e-mail. Né? Tanto pelo ROI, quanto pela violência do resultado. Né? Aí vem isso é o tático. E aí no estratégico, o que acontece? Meta e Google concentraram toda a internet... A palavra-chave, o Ads, ele não para de crescer o valor, cada vez menos resultado, cada vez Meta e Google distribuem menos conteúdo, e ao não fazer e-mail, a empresa está entregando a inteligência de dados para Meta e Google. Perfeito. Quando ela usa o e-mail, e ela está usando, o que ela está usando? O maior ativo que uma marca tem hoje, e que muitas não cuidam direito, que é a base de dados que a marca tem. Base de dados, galera, e o que a base de dados é representada muito? Pelo e-mail. O e-mail é o veículo próprio, é o veículo independente, é o veículo em quem manda é a empresa. E não quem manda é a Apple com o iMessage ou a Meta com o WhatsApp. O maior ativo é a tua base de dados. E sempre que eu falo, uma empresa, ela está em risco. O e-commerce, né? O varejo está em risco se menos que 30% do resultado dela não vem da base de dados própria. Ela está em risco. Porque ela depende, a maior parte do seu faturamento, o faturamento duro dela ali, de terceiros. Então, se entra um concorrente, como aconteceu para vários varejistas aqui, que vieram os chineses e comprando tudo, né? Se tem uma inflação do CPC, né? Ou algum bug, ou qualquer coisa, muda o algoritmo, a empresa fica refém da meta. Totalmente refém. Agora, a tua base de dados, você... faz o que você quer. Não, e ao usar essa base e usar de forma inteligente, que é cruzando redes sociais, SMS, WhatsApp, e-mail, pop-up, mapa de calor, como eu falei, enfim, consegue estabelecer um relacionamento com o teu consumidor, que é outro erro, tá? E-mail não se manda uma vez por mês. E-mail tem que mandar todo dia, claro que desde com conteúdo pertinente, base segmentada. Ele tem que fazer parte de toda a jornada do consumidor. Isso, e acostumar o consumidor com essa comunicação. E aí tu estabelece uma comunicação muito gostosa. E outro erro que leva os profissionais um pouquinho mal preparados ou descuidados é que ele vai olhar o last click
E ele não se dá conta, às vezes, que o Google é um grande ladrão de last click. Total. Né? Porque o cara é impactado pelo e-mail no mercado às 3 da tarde, porque justamente é uma ferramenta corporativa, e ele diz, cara, essa promoção aqui, eu vou voltar de noite ali. Aí vem o remarketing. Não, mas ele vai voltar como de noite? Ele não vai voltar na caixa de e-mail dele Ou procurar. Ele vai no Google. Ele ficou assim, ó, porra, carro elétrico, pô, Nike, né? Vou voltar onde? Eu faço isso. Né? Eu acompanho, eu gosto muito da Nike, acompanho muitas newsletters da Nike. E a outra coisa da newsletter de produtos, cara, é que ela te mantém up to date com as tendências. Verdade. Porque tu vê os lançamentos, vinho, né? Tu assina a newsletter de vinho, tu fica acompanhando os lançamentos da estação, as uvas, né? A empresa sabe trabalhar e manda primeiro as ofertas para os clientes que são principais compradores do site dela, né, da empresa dela. Os early adopters também. Exato. E você falou uma palavra muito bacana, que é quando você sabe trabalhar ou você recebe um e-mail que é pertinente, é muito gostoso. E é real. É muito gostoso. A mídia é gostosa. Trabalha, exatamente. Porque ela não é urgente. E você recebe... O WhatsApp é uma mídia que te deixa ansioso. A Amazon faz isso com maestria. Faz. Você compra, ela te... manda e-mail durante toda a jornada, o Mercado Livre aprendeu bem também, e quando você imagina comprar alguma coisa, ela entende tanto sobre você que ela te mandou aquela oferta maravilhosa que você vai comprar, que você... Cara, vamos lá, AliExpress. AliExpress, ele não me manda WhatsApp. Exato. O AliExpress, se eu comprar uma coisa lá, ele me manda, no mesmo dia que eu comprei, uma newsletter com os produtos correlatos todos ou complementares. Eu gosto de motocicleta, ele me manda lá. E, porra, a AliExpress, China, né, tem um mix de produto fabuloso, dificilmente não te pega em alguma coisa, né? E aí a quantidade de e-mails, o AliExpress é capaz de te mandar 4 e-mails por dia, desde que sejam pertinentes, né? Então, o e-mail, cara, o impacto dele, e aí tem que saber ler, né? Então, a gente teve a Peugeot uma vez conosco aqui em São Paulo, ela fez um e-mail que ela vendeu, se eu não me engano, cara, o número 342 carros naquele e-mail. Que loucura. O que acontece? A promoção que ela tinha era só naquele e-mail. Era um Peugeot específico lá e tal. Aí tu mede. Aí você tem a medida do resultado perfeita, porque tu fez uma campanha daquela mídia, né? Se a campanha que fez está misturada, o e-mail vai perder muito last click. E aí você pode estar perdendo a leitura. Né? Mas quem sabe fazer essa análise e consegue fazer uma campanha integrada da jornada, né? O cara procurou. Então, se você faz o trabalho certo de CRM e tudo, ele procurou, recebeu uma oferta que é pertinente à busca dele, e depois ainda teve o remarketing, tudo bem que o Google levou ou roubou a venda, mas se você sabe analisar, porque a maioria das empresas analisam o primeiro e o último clique só. Se você faz uma análise da jornada inteira, você sabe a importância do e-mail. O e-mail é muito importante. E é o que eu falo. Se sua empresa tem menos que 30% do resultado vindo da tua base de dados, ela está em risco. Não, o e-mail tem outra coisa interessante, que ele é tua propriedade, né? Exato. Então, por exemplo, o jovem não lê e-mail. Não lê. Mas todas as redes sociais que ele entra, ele usa um e-mail. Provavelmente usou um e-mail, né? E quando esse jovem entra no mercado de trabalho, ele cai de cabeça no e-mail. Mas a caixa postal é dele e é da empresa. E o veículo, quando a gente manda a newsletter ou um e-mail marketing, é o veículo próprio da empresa também. E a automação de marketing digital trouxe essa fábula maravilhosa para as empresas, que é tu construir réguas, né? Então o cara abandona o carrinho, automaticamente tu tem um e-mail já planejado, a comunicação pronta. E quem faz isso direito tem um trabalho inicial grande, mas tu pode se comunicar de forma automática durante 2 anos com uma pessoa sem colocar mais o dedo. E o que a gente faz muito hoje, né? O cara abandonou ali... ou ele fez uma compra, ele recebe um SMS automático que lembra que é para ele abrir o e-mail, porque no e-mail tem uma oferta de boas-vindas com o cupom e assim vai. Cara, é um jogo maravilhoso. Toda empresa que quer ser grande, ela precisa entender esse jogo do e-mail marketing. Total. E todas que eu conheço. Agora a gente está num projeto de CRM grande da Apvida, por exemplo, que é nosso cliente. E a gente vê a importância, né, que inclusive para o setor. O CRM é importantíssimo, o e-mail marketing é importantíssimo. Eu almocei esses dias com uma das 3 líderes brasileiras de refrigeração. A gente atende hoje as 3 maiores do Brasil. São 2 do Sul e uma de Minas. Tá? E ele me confidenciou assim, eu não posso falar o nome porque não autoriza também, 500 mil mês em venda de peça e ar-condicionado, 500 mil mês só da ferramenta Dinamize, só do e-mail. 500 mil mês o faturamento dele. A gente fechou agora com a Toy Mania em São Paulo,
A Toy Mania aumentou 346% a venda online com e-mail. Bibi Calçados entrou na Dinamize faz 1 ano. Logo que entrou, mudou todo o CRM dela, fez um disparo pela Dinamize e aumentou 60% o volume de venda no ponto de venda das lojas Bibi. Né? Então, os cases que a gente acompanha são impressionantes, cara. Agora a gente tem um outro varejista, que não vou citar o nome porque eu vou falar o valor, tá? Ou eu não falava o valor e falava o nome, Esse varejista, cara, ele fez em novembro de 24, na Black, 6 milhões. E esse ano ele fez 8 milhões. Que loucura. Calcado em cima de e-mail. Só no e-mail marketing. Que loucura. Em novembro, né? Agora... Vendendo bolsa e calçado. Que loucura. É incrível, cara, é Vou incrível. entrar lá É incrível. no portfólio da Dinamize e vou descobrir. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Como é que você pode resumir hoje a Dinamize, contando as novidades, inovações e tudo que está acontecendo na revolução do mercado de tecnologia com inteligência artificial também? Inteligência artificial além de ser uma coisa extraordinária, é uma buzzword também, né? Ela movimentou muito o mercado, há um deslumbramento muito grande, há a suspeita de que há uma bolha econômica nos Estados Unidos prestes a explodir, que pode despencar o PIB americano, né? Há um problema hoje em volta disso, né? Mas a gente implementou em 3 áreas do software já a inteligência artificial, que ajuda o nosso consumidor a criar conteúdo, a decidir calendário. A gente entrega automaticamente 2 grandes PDFs com planejamento de automação de marketing digital, enfim. A nossa ferramenta, Sérgio, aqui eu vou falar muito sério e muito francamente, olhando para a câmera ali. A nossa tecnologia hoje, ela é disparado a melhor do Brasil. Hoje a Dinamize, em tecnologia, ela só concorre com as big americanas, né? MailChimp, HubSpot, ActiveCampaign, que são empresas que eu admiro, inclusive dos Estados Unidos, né? As europeias perdem para nós. Por quê? A Dinamize, em 2011, fez um software do zero todo em linguagem Go, do Google, Golang. Uhum. Né? É uma linguagem de vanguarda, os principais players aí do mundo, como Uber, Netflix e outros usam. Toda a nossa estrutura de dados, a AWS nos Estados Unidos. E nós temos uma coisa que as nossas concorrentes brasileiras não têm, que é o motor próprio de envio. Então, a gente tem os próprios números IPs na Europa, em Paris e Amsterdã, num data center chamado OVH, em que a gente tem range de IP dedicado para banco. Nós temos range de IP apenas para o setor de e-commerce, que é o setor mais premium do digital mundial hoje. Quem mais usa, quem mais sabe, quem mais segue LGPD é o e-commerce, né? Então, a gente tem um range de IP só para e-commerce, que é premium. A gente tem um range de IP para serviços, que é 60% do faturamento de todo SaaS. A gente tem um range de IP para indústria, a gente tem um range de IP para o PME, que é aquele risco maior de spam. Então, tu separa, né? Então, o nosso NOC hoje, ele que fica em Porto Alegre, ele gerencia justamente os IPs. Tira um IP dali, bota aqui. O nosso atendimento consegue dizer para o nosso cliente qual o servidor que foi entregue a mensagem. Que legal. E os nossos concorrentes brasileiros usam SendGrid, usam Mandrill, usam motores terceiros que não dão essa separação de range de IPs, né? Então, a nossa tecnologia, se tu pensar em AWS, linguagem Go, motor próprio de envio, não há nada parecido. Eu sei hoje que as minhas concorrentes brasileiras da Black Friday têm problema de lentidão no software e, com isso, o atendimento se vai. Hoje, meu atendimento é 100% de NPS. Por quê? Sempre que tu tem um SaaS, galera, para quem tem ou para quem não tem, para quem vai ter um dia, né? O NPS de atendimento e a infraestrutura de tecnologia é isso aqui, ó. Se uma ficar lenta, se o seu software tiver problema de performance, os provedores, graças a Deus, eu não trabalho mais com provedor, tá, Serginho? Porque provedor é muito difícil tu ter tudo 100%, porque são múltiplos servidores, né? Então, aquela época dos provedores, e eu não sei se tu lembra, a gente abriu uma filial no Japão, então meu telefone tocava de dia, tocava de madrugada, porque tinha as empresas japonesas, né? E a Dinamize é o oposto, cara. A Dinamize passou pela Black Friday agora, chegava às 18 horas, não tinha mais ninguém na empresa. E às 10 da manhã da Black Friday, a gente tem o volume normal de um dia atingido já. Na quinta-feira, já tinha 50% a mais de volume de processamento e distribuição de conteúdo. E a gente passa hoje completamente incólume, cara, pela Black Friday, sem nenhuma intercorrência há anos, por causa da infraestrutura que a Dinamize tem. Com um software com inteligência artificial, cara, me orgulho de ter uma empresa realmente única. O que aconteceu com a Dinamize, que também é muito interessante, é que nós somos a única empresa independente do Brasil. Desculpa, vou refazer a frase, tá? A gente é
a maior empresa digital brasileira de capital 100% independente. Nós nunca tivemos fundo, e o que eu fiz agora, o que aconteceu nos últimos 5 anos pós-pandemia, foi uma grande pivotagem da empresa, porque a gente era focado no PME, então o ticket médio de 2020 era R$300, e a gente pós-pandemia focou no e-commerce, porque o e-commerce mudou radicalmente, né? O e-commerce até 2020 brasileiro não era bom. É verdade. Vendiam 100 contas uma plataforma, cancelava 80, né? E aí tem um outro detalhe, né? A gente abriu, pré-2020, a gente abriu Canadá, Inglaterra, Estados Unidos com o Diogo. Que legal. Né? E Lisboa. E aí, cara, olha meu azar, né? 6 meses antes de estourar a pandemia, eu comprei a franquia de Lisboa, contratei CEO, aumentei a equipe. Via Dinamize Toronto, a gente atendia a Volvo Norte América, que ganhou um prêmio nos Estados Unidos com o nosso produto. Mas, Serginho, a gente era uma empresa independente, sem investimento, cara. E queriam abrir Austrália, Itália e Suíça, dos que eu me lembro, queriam abrir. E nós já não dava conta, cara. Eu estava viajando o mundo inteiro, estava na ponte aérea Londres, eu fiz 6 eventos, em Lisboa fizemos 15, 18 eu acho que a eventos. última vez que a gente se encontrou, inclusive, foi em Lisboa, não foi? Pode ser. Lá no FX. LX Factory. É onde era a minha operação, cara. Exato. Eu fiz um mega evento durante o Web Summit lá. Eu fui lá no teu Isso. Então a gente tava voando literalmente, mas eu gastava $1 milhão a cada 6 meses e conquistava 30, 40 clientes, né? Porque fora do Brasil... Sim, muito... Cara, pra ter uma ideia, SMS na Europa e Estados Unidos é muito mais importante que o WhatsApp. Então a gente teve que refazer todo o software e a empresa ia quebrar, cara, se não viesse a pandemia. Porque a gente... E as pessoas olhavam e achavam que eu era Microsoft, que eu era Apple, que eu estava abrindo o mundo inteiro. E fiz uma reunião em Paris, cara, que foi a maior reunião da minha carreira, na beira do Sena, maior empresa do mercado digital francês, queria revender a Dinamize para a Europa toda. Quem abriu essa oportunidade foi um cara chamado Antoine, que é o nome que eu queria ter se eu morasse na Europa, e que era CEO dessa empresa em Lisboa. Ele é um franco-português, ele abriu essa oportunidade, a gente foi em 4 pessoas para essa reunião, pegamos 2 técnicos franceses entediados, assim, que iam assistir a apresentação de um software brasileiro, eles acabaram deslumbrados, cara. O custo de startar a operação na França, R$800 mil na época. Tradução do software, escritório de advocacia, porque a França é famosa por ter problema de contrato. Eu ia ter que ter 2 operadores, 4 da manhã no Brasil, com um francês fluente. E ali eu comecei a dizer não, cara, foi a minha sorte. Né? Comecei a dizer não. Entrou a pandemia, Portugal foi o país que mais sofreu com a pandemia, né? A União Europeia socorreu Portugal e era onde estava o meu gateway internacional. Os sócios de Toronto abandonaram a agência, fecharam a agência. E ali, cara, a gente mudou totalmente o modelo da empresa. E esses últimos 4 anos, o que aconteceu com o nosso faturamento? Ficou flat, mas a gente saltou de R$300 para R$800 de ticket médio. Com isso, o meu LTV, hoje ele supera 24x, ele não superava 14x na época, que é o lifetime value, né, do cliente e o tempo de vida mesmo do cliente da empresa, porque a gente atende justamente contas enormes. Né? E eu tinha um problema societário muito grande, que me fez conseguir no último ano e meio também mudar isso. Então, eu estou num momento espetacular, com 99% das cotas, com uma tecnologia única e voando no Brasil, que é um dos melhores países do mundo para ganhar dinheiro hoje. Preparado para explodir. É verdade. Se você está num mercado que só vai crescer ainda muito mais o e-commerce, o varejo e tudo isso e tal, e as grandes empresas que ainda, e por incrível que pareça, no Brasil, empresas muito grandes não dão o valor necessário ao e-mail. E a Black surpreendeu, né? Ou seja, o varejo da Black foi muito bem, né? Foi muito. Eu esperava uma performance bem pior com o Brasil do jeito que a gente sabe que tá, né? Mas, na verdade, assim, eu vejo o Brasil nos próximos anos com muito otimismo, sabia? Independente de fatores externos, eu vejo que o Brasil está amadurecendo. Eu me envolvi em política e vejo o Brasil, a população mais madura, as questões políticas se ajustando. Eu acho que se eu fosse você, eu estaria otimista e estaria colocando todas as fichas na Dinamize mesmo. Eu fiz negócio em Toronto, em Londres, Lisboa e Boston e Miami, Orlando, enfim. Cara, São Paulo é a melhor capital do mundo para fazer negócio e ganhar dinheiro. Sem dúvida. Anotem isso. Sem dúvida, é verdade.
Jonathan, a gente já chegando no final aqui, o tempo até estourou, mas que legal, cara, assim, acho que tinha muito mais assunto. Eu falei, né? Ninguém deve aguentar mais. E tinha muito mais assunto, porque realmente a gente se conhece há muito tempo, a gente tem que fazer um podcast para falar em outras coisas. Boa. Né? Vamos. Então não suma, por favor. E aí, cara, eu queria que você deixasse uma mensagem final e a gente tem uma pergunta característica aqui, que é o que te deixa afoito. Destemido, corajoso. Então, cara, eu não esperava essa altura do campeonato, tá afoito, tá ansioso, tá... E eu tô, cara, eu tô assim, com muita fome de empreender, de expandir, voltei a expandir, abrir Fortaleza, abrir Belo Horizonte, vou abrir Recife agora, e já quero falar contigo, quero abrir alguma coisa contigo também. Vambora. Serginho. Então, empreender, cara, é uma coisa que deixa a gente afoito, né? Afoito. O afoito é um termo tricky, né? Como diria o americano, porque ele pode ser positivo, pode ser negativo, né? A gente não pode ficar afoito demais, mas não pode ficar afoito de menos, né? Eu adorei o nome, inclusive, tá? Porque o empreendedor, ele né? A gente... Eu, na verdade, se perguntar o que eu quero ser afoito. Ah, mas não pode queimar largada? Eu quero queimar todas as largadas, cara. Eu sentei com a diretoria semana passada, eu quero acelerar. O que é acelerar? É ser afoito. Mas afoito com responsabilidade, com meta, com foco, né? E o que me deixou afoito hoje foi o afoitos. Eu tava afoito, eu almocei correndo e afoito para chegar aqui, te encontrar e poder gravar essas histórias todas aí, né? Que legal. Meu amigo, independente de qualquer coisa, você é um cara que eu respeito muito pela sua determinação, sua integridade, seu caráter. Todo mundo que eu conheço te adora, te respeita muito. Você é um empresário que é do digital, mas é um empresário brasileiro raiz, um cara perseverante. Então, assim, eu tenho certeza que você não pretendia estar afoito nessa altura do campeonato, mas você tem uma história ainda muito maior para construir e você foi preparado para isso. Então, pode ter certeza que eu vou estar do lado de cá, sempre te aplaudindo, sempre torcendo, porque você é um dos caras que eu admiro e me espelho, de verdade. A gente não tem estado muito presente nos últimos anos, mas é um dos caras que eu coloco como referência ali. Obrigado, de acompanhar, de verdade. Vamos mudar isso. Obrigado, cara. Obrigado. Tá? Eu sei que é de coração e... O vídeo que eu gravei hoje, tá no meu Instagram, ele começa dizendo o seguinte: eu conheci um cara que mudaria a minha vida. Que legal. Sérgio Lima. Tá lá no meu Instagram de hoje. Vou olhar com muito carinho, vou compartilhar esse vídeo e esse podcast aqui. Você que está assistindo tem que compartilhar, clica, comenta, porque assim, você viu a história desse cara, acompanha ele. Qual que é o seu Instagram, Jonathan? Jonathan Zabot. Jonathan Zabot. E o da Dinamize? Dinamize. E se você não fazer e-mail marketing, você tem que fazer, tá? Jonathan, obrigado por ter vindo. Junto. Obrigado pela oportunidade. Desculpa a emoção aí. Imagina, foi maravilhoso. Vai dar um corte legal, dá para botar até no JN aí. Foi maravilhoso, maravilhoso. Pessoal, a gente fica por aqui com mais esse episódio incrível do Afoitos e a gente volta no próximo Afoitos.